Fala, nação santista, tudo bem com vocês? O Santos acaba de anunciar a chegada do treinador Odair Hellmann, de 45 anos de idade. O técnico chega ao clube até o final de 2023 e é isso que eu vou comentar um pouco mais nesse vídeo de hoje. Antes disso, se você não é inscrito do canal e gosta de acompanhar o conteúdo sobre o Santos, se inscreva. Final de ano tem contratações, Santos procura, além de um novo treinador que acaba de ser anunciado, procura jogadores também para reforçar seu elenco, tem saída, então tem bastante coisa aí para comentar. Vamos comentar dessa notícia, né, que veio de surpresa aí, né, muita gente não esperava ou não cogitava o nome do Odair Hellmann, e o Santos anunciou aí, a negociação foi feita em sigilo, em silêncio, não vazou nada, e o Santos consegue anunciar esse seu treinador antes do início de dezembro, né? Então, para quem reclamou bastante do planejamento, e eu fui uma dessas pessoas, acho que o Santos conseguiu contratar duas pessoas importantes para o futebol. A primeira foi ontem, que o time anunciou o coordenador esportivo, o coordenador técnico Paulo Roberto Falcão, que para todos, acho que todos conhecem, que é o ídolo da seleção brasileira, do Internacional, da Roma, uma pessoa experiente para o futebol do Santos, já foi treinador inclusive, só que agora vai participar de uma outra função, né? Vai ser delegado uma outra função para ele, que é justamente indicar nomes, coordenar o futebol do Santos. Eu acho que essa contratação aí anunciada hoje do Odair Hellmann passou muito pela contratação do Falcão, né? Passou muito pelas mãos do Falcão, que é um dos homens fortes aí do Santos. Não é muito bem a função do Falcão, não é muito bem ser um executivo de futebol, assim como era do Dracena, mas eu acho que é mais de delegar cargos, delegar funções, e chegou ontem e acho que isso já deveria estar engatilhado há algum tempo, né? Não acredito que ele chegou ontem, já conseguiu conversar com o Odair para acertar essa vinda ao Santos. Então, acho que foram coisas que já foram conversadas e já estava tudo acertado já faz algum tempo, né? O próprio Rueda disse que essa negociação com o Falcão durou em torno de um mês, não se sabe o tanto que durou com o Odair Hellmann, mas o que importa é que o Santos tem um treinador para 2023 e espero que com a chegada do treinador chegue também um planejamento junto disso, né? Para a gente não viver a bagunça que foi 2021, 2022, com várias trocas de treinador. O que eu gostei na negociação do Odair foi que é um treinador que geralmente tem uma longevidade boa, é um técnico que fica bastante nos clubes que passa. Então, isso é difícil, né? É difícil. Inclusive no futebol brasileiro mesmo, ele ficou bastante tempo nas equipes que ele treinou por aqui. Então, isso é um ponto positivo. Não foi falado ainda sobre questão de multa rescisória. Ele deve assinar o contrato, se é que não já assinou, até o final de 2023. A gente sabe que no futebol isso não existe, né? O treinador às vezes vai mal, 3 meses é demitido, mas assina o contrato até o final de 2023. Não foi informado se tem multa rescisória ou não. Geralmente o Santos estipula que não tem a multa e os treinadores que aceitam vir ao Santos já sabem disso, tanto que o Santos não pagou multa para os últimos treinadores, mas acho que foi uma contratação que o Santos precisava muito, precisava de homens fortes para dar um rumo ao Santos para 2023. Esses são os primeiros passos. Antes de pensar em jogador, pensar em contratação, saída, tinha que trazer um técnico para delegar tudo isso, para observar tudo isso, e isso foi feito. Falando um pouco mais sobre a carreira do Odair, né? Como eu disse, ele tem 45 anos de idade, foi técnico interino do Internacional, né? Primeiro ele foi auxiliar técnico da seleção brasileira, tanto que ele era auxiliar técnico da seleção que ganhou o ouro olímpico nas Olimpíadas lá em 2016. Então ele já tinha uma experiência como auxiliar, depois passou a ser auxiliar e treinador interino do Internacional, né? Por um tempo ele foi treinador interino, acho que ainda lá em 2016 mesmo. Em 2017, dia 25 de 11 de 2017, ele foi efetivado como treinador do Internacional e ficou até 10 de 10 de 2019. Então foram 2 anos, quase 2 anos aí que ele permaneceu no Inter, né? No Inter como treinador e fez um bom trabalho, né? Um trabalho que é elogiado até hoje por lá. Então ele fez um bom trabalho, um trabalho duradouro no Inter. Depois acabou saindo e foi para o Fluminense, onde permaneceu do dia 1º de 1 de 2020 até 7 de 12 de 2020. Então o treinador ficou um ano no Fluminense também e fez um trabalho importante por lá. E aí surgiu a oportunidade de comandar um time nos Emirados Árabes, que a gente sabe que o mercado financeiro, os salários são bem mais altos, e ele foi para o Al-Wasli dos Emirados Árabes e ficou do dia 12 de 12 de 2020 até 30 de 6 de 2022. Então isso significa que ele ficou ali mais de um ano também
no mais de um ano, quase um ano e meio aí no Al-Ahly e saiu em junho, né? Então, um treinador aí que está desempregado desde a metade do ano, desde junho. Tiveram alguns contatos de alguns clubes, o próprio Santos, antes da chegada do Bustos, cogitou trazer o Odair Helma, acabou não dando certo, trouxe o Bustos, aí foi aquela troca de técnicos que todos sabem, e o Santos agora anuncia de fato o Odair. Em relação a características, eu acho que ele é um treinador defensivo, né? A verdade seja dita, os trabalhos dele mostravam isso, que era um treinador que se preocupava muito mais em defender, em construir um time sólido da defesa para o ataque. É um treinador que a gente conhece como reativo hoje em dia, né? Que explora muito mais os contra-ataques, que é um time bem fechado, bem estruturado na defesa. Se fosse para efeito de comparação ali, eu compararia com o estilo do Fábio Carille, né? Que passou pelo Santos e durante um bom tempo conseguiu ali corrigir vários erros defensivos. E um dos pontos principais nesse time do Santos é essa bagunça defensiva, esses espaços nas laterais, que passa de mão em mão de vários treinadores e não consegue corrigir. Então, um ponto positivo é que é um treinador que se preocupa muito com o lado defensivo da equipe, né? É o melhor perfil para o Santos? Acho que não. O Santos sempre teve estilo de jogar mais para frente, de ser um time aguerrido, um time agressivo, um time bem ofensivo também, mas acho que isso pode ser equilibrado, né, com o trabalho do Odair, né? Não é porque é um treinador defensivo que ele vai continuar nessa característica sempre. A gente pega o próprio Fábio Carille no Corinthians, ele começou na primeira passagem dele, ele começou sendo um treinador mais reativo, que explorava muito contra-ataque, defensivo, que tinha uma defesa sólida, e na segunda passagem, anos depois, foi o time que mais marcou gols ali no Campeonato Brasileiro, marcou muitos gols, e ele mudou um pouco a característica de acordo com as funções. Eu acho que tendo jogadores que têm essas funções, dá para montar um time bem organizado defensivamente e aí para partir para o ataque. O grande problema é que o Santos não tem jogadores bons defensivamente. Se a gente pega os laterais mesmo do Santos, são todos laterais ofensivos. E aí como você joga esses jogadores na mão de um treinador que é mais defensivo, sendo que eles não têm característica? É muito mais difícil você mudar a característica dos atletas. E talvez o Santos aí comece a olhar para o mercado para reforçar mais a zaga, para reforçar mais as laterais com jogadores que saibam marcar. Talvez seja o primeiro passo, né? Mas eu achei interessante a contratação do Odair. Não é o nome do sonho de todos os santistas, o meu também não. Mas acho que dentro as oportunidades de mercado, os nomes disponíveis, foi o melhor a ser feito, né? Por quê? Quem tinha de técnico brasileiro aí disponível? Tinha o Barbieri, que era do Bragantino, que fez um ano muito ruim, pior que o ano do Santos. E ali, teoricamente, ele será coroado com uma vaga no Santos. Então, não foi por meritocracia, pelo menos desse ano aí, não foi por mérito dele do trabalho nesse ano, seria pelo ano anterior e o outro ano. Então, talvez não fizesse sentido nesse momento. E o Odair, que estava solto no mercado já há algum tempo, né? Eu até acho que o nome do Odair já estava sendo negociado por algum tempinho aí com os representantes do Santos. E tinha também os nomes de fora, que eu acho que eram irreais para essa realidade atual do Santos. Eu acho que eram impagáveis alguns salários. O Bielsa, mesmo que o Santos foi atrás, era um salário impagável. Sonhar com o Sampaoli também é um treinador que pede muitos reforços, faz o clube se endividar muito e também não tem esperança de ser contratado. Então os nomes não eram muitos, né? Tem o Cuca, que pode estar saindo do Atlético Mineiro agora, mas tem concorrência de várias equipes. O Vojvoda também é um salário bem alto e também tem concorrência de outras equipes que podem pagar mais. Então os treinadores que tinham disponíveis ou não eram do nível, ou não tinham nesse momento, acho que nível, currículo para assumir o Santos, ou eram treinadores muito caros aí, que o Santos não tem condições de pagar nesse momento. Então acho que o Odair foi o nome mais viável. É claro que poderia ser BKSS, que já deu errado um tempo atrás. É claro que poderia ser, sei lá, Heinz e outros treinadores por aí. Mas não achei um nome ruim. Eu só espero que tenha um trabalho duradouro, né? Um trabalho longo. Não adianta chegar, jogar um Paulistão ruim ou acontecer alguns resultados ruins, tirar e tentar contratar outro todo do zero. A gestão do Santos falhou muito em relação à gestão ali de treinadores, de pessoas, de tudo. Em relação em relação a dentro de campo, né? Então acho que tem que dar paciência, tem que ter paciência com alguns treinadores, e é o caso do Odair. Acho que tem que esperar ele tentar implementar a filosofia de jogo dele, colocar as ideias dele em campo. Aí sim, se não der certo lá para 5, 6, 7 meses,
aí começa a repensar no trabalho. Mas acho que contratar um treinador e ficar 2 meses, 1 mês, que nem é o caso do Lisca, é inadmissível para o tamanho do Santos. Significa que o planejamento foi de qualquer jeito, né? E não é isso que a gente quer. Mas é isso, galera. Temos treinador, temos coordenador técnico, coordenador esportivo. Pode ser que o Santos anuncie executivo de futebol também. Tá começando de cima para depois partir para o elenco, né? Tem muitas coisas relacionadas aí a jogadores que podem sair, poucas chegadas até o momento, mas várias notícias de jogadores podem estar saindo do Santos. Mas eu acho importante, a reformulação tem que ser total, vários jogadores realmente têm que deixar o Santos, vários chegarem, então vamos ver como o Santos se estrutura aí para 2023. E boa sorte ao Odair Hellmann. Deixa aí nos comentários se você aprova o nome, se você acha ruim para esse momento do Santos. E saindo qualquer informação do clube aí sobre reforço, jogadores saindo, entrando, eu volto aqui para comentar com vocês. Obrigado por me ver até aqui, valeu, até o próximo vídeo.